Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Depression creeps upon you quietly. At the very beginning, you struggle with the little things, but you usually choose to ignore them. It's like a headache. You'll tell yourself it's temporary and it'll pass. It's just another bad day. But it's not. You're stuck in this state of mind. You get used to putting on a social mask and you continue to live among other people because that's what you have to do. That's what others do. However, the problem does not go away. You struggle to put on a play every day and it starts to cost you more and more. That is where you fall even deeper, and that's when you slowly start to back away from friends and family, sometimes completely shutting them out. All satisfaction is gone. The little things that used to bring you joy are now worthless. Even the simplest tasks become painful, and that is why you lack motivation now. Why would you keep on trying if nothing makes you happy anyway? All of this makes you feel even worse and you get caught up in a vicious circle. Suddenly you find yourself living in slow motion. Days become indistinguishable, just white noise, just heaviness filling your mind and spilling over your body. You feel as though you will never be happy again. You continue to back away and destroy relationships. You're ashamed for everything you've done and everything you haven't. There is a part of you that wants to make things right. A sudden positive upsurge makes you want to go out and meet people, but it's all very short-lived because you know it won't work anyway. Things that make your friends excited leave you indifferent, and you become aware of the huge gap that lies between you and other. Failure is not an option, so in the end you choose to be alone in your comfort zone where no one asks any questions. The low self-esteem and the lack of purpose become unbearable. You finally realize you can't go on that way, and two things can happen. You either decide to get some help, or you might attempt a suicide. Today is World Suicide Prevention Day. Every 40 seconds, someone somewhere dies by suicide. Every single death is a tragedy for the family and friends who have lost someone they love, and for whole communities. Suicide affects people all over the world, regardless of gender, age, or economic status. Tragically, suicide is the second leading cause of death among 15 to 29-year-olds. There is much that can be done to bring down suicide rates. At the national level, every country must have a comprehensive multi-sectoral suicide prevention strategy. We know what works: restricting access to the means of suicide, including pesticides and firearms, building life skills among young people that enable them to cope with stresses in their life, early identification, management, and follow-up of people at risk of suicide. And you, in the media, can play your part by reporting sensitively on suicide. At the individual level, there are three things each of us can do.
Raise awareness to reduce the stigma around suicide and mental health. If you know someone who you think may be thinking about suicide, offer them your help. And if life ever feels so hard that you don't know how you can go on, I encourage you to reach out for help. Like ending the pandemic, the key to preventing suicide is solidarity. Olá, minhas queridas alunas, bom dia! Vamos para mais um encontro? Então vamos nos preparar para o nosso encontro com Ednilson, nosso querido colaborador. Ele vai falar sobre o Setembro Amarelo. Por que o Setembro Amarelo? Por que essa cor, né? Ele traz com muita propriedade e vai compartilhar conosco a sua experiência de trabalhar com este tema, principalmente com os jovens. E foi um jovem, nas minhas pesquisas eu li sobre o jovem Mike M. Ele se suicidou aos 17 anos. Era um jovem cheio de vida, ele tinha um carro amarelo e esse carro amarelo, ele consertou, reformou o carro, enfim. Quando ele se foi, ele deixou um bilhete para os familiares e a família então compartilhando essa dor, essa saudade. Distribuiu cartões amarelo. Então foi escolhida essa cor e que marca o nosso setembro, que é um amarelo de atenção, que nos chama a atenção para nós observarmos quem está do nosso lado, quem está deprimido, entristecido por mais tempo. Nós também podemos observar que, segundo os dados, informações da Organização Mundial da Saúde, também o transtorno mental é uma das causas também do suicídio. Algumas patologias psiquiátricas, né? Transtorno afetivo bipolar, o TAB, e outras também. Mas a depressão em primeiro lugar. Nós estamos ainda num período pandêmico e durante esta pandemia, quantas famílias, jovens, perderam a vida, né? Se foram, né? Da nossa presença. Então, o Ednilson vem falar sobre essa dor, sobre essa ausência dos nossos queridos afetos, de quem está por perto e que precisa desta atenção. Nós, enquanto promotoras legais populares, com a nossa escuta qualificada, o nosso olhar qualificado, nós podemos ajudar. Podemos falar sobre esse tema, o quanto é importante a prevenção, a observação. Vamos cuidar de quem está pertinho de nós. Olá, como vocês estão? Então, hoje, no dia 1º de setembro, né, inicia-se o Setembro Amarelo. O meu nome é Ednilson Rodrigues e muitos de vocês já me conhecem. E eu já faço esse trabalho há muito tempo, né? Eu fiz parte de um trabalho de valorização da vida e prevenção de suicídio. E desde aquela época, mesmo depois de eu ter saído do trabalho, as pessoas sempre me procuraram para conversar, para ter orientação, e eu fui me aperfeiçoando, estudando e levando esse trabalho até hoje. E nessa noite de hoje, né, eu aqui com a Mildma e a Patrícia, nós vamos conversar um pouquinho sobre essas origens do Setembro Amarelo, por que não se fala tanto de suicídio, os preconceitos que tem sobre isso. Vamos falar também um pouco dessa campanha da Organização Mundial da Saúde, que é o Viver Vivendo, né, para diminuir os índices de suicídio no mundo. Por que é tão difícil conseguir dados estatísticos de suicídio no Brasil, né? E nada melhor do que isso, do que a gente ouvir alguém que voluntariamente pode contar um pouco da sua história, né, envolvendo esse assunto. Então, a Mildma hoje aqui ela vai colaborar contando um pouquinho para a gente como é que foi esse momento difícil, onde ela sentiu que o mundo não tinha muito sentido a vida, né? O que levou ela a sentir isso, qual foi o caminho que ela encontrou para resgatar a sua alegria de viver
e qual foi a grande lição dela nesse período. Então, eu queria que a Mildma, se fosse possível, contar para a gente um pouquinho dessa história, e a gente entra nas origens e do porquê do Setembro Amarelo. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Edmilson. A gente já se conhece há um tempo, né? E eu sou Mildma, tenho 66 anos, sou promotora legal popular, agente Bem Querer Mulher, estou conselheira do Conselho Estadual da Condição Feminina e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Por que eu fui fazer todo esse currículo? Porque na minha adolescência, né, eu tive o primeiro namorado e não se tinha nenhum tipo de conversa como tem hoje sobre relacionamento abusivo. Eu fui criada porque mulher tinha que casar, tinha que ter um homem para defendê-la, né, um homem para mantê-la. E uma moça direita, né, não podia fazer muita coisa. E eu sempre, na minha cabeça, eu pensava, o que quer dizer uma moça direita? E eu gostava muito de ler, né? Sempre gostei, tem as revistas, tinha uma revista que hoje já não existe mais, que é a Nova, e vinham vários assuntos. Eu gostava de ler, eu sempre gostei de ler. E então eu comecei a perceber que o jeito que esse namorado me tratava não era condizente com alguém que dizia que amava. E muitas vezes ficava falando, eu queria desistir, ele não deixava, que ele ia morrer de amor por mim, chorava muito. Só que quando eu queria sair, eu queria ir no cinema, ele olhava a minha roupa, se ele não gostasse da minha roupa, ele fazia voltar a trocar, não mandando eu trocar. Eu percebi que não era muito legal, porque um dia ele me deu uma saia roxa, olha a cor da saia, e aí nós íamos no cinema e minha mãe falou, a saia está suja. O ferro sujou de carvão, só que era ferro elétrico. E aquilo ficou na minha cabeça. Antes de sair, eu fui lá e olhei a saia estava limpinha, só que eu já estava trocada e já ia chegar atrasada no cinema, eu fui. E na volta eu falei, nossa, minha mãe falou que a saia estava suja, mas a saia estava limpa, eu não entendi por que minha mãe fez aquilo. Aí ele virou e falou assim, mas fui eu que mandei. Eu falei para ela que eu não queria que você vestisse aquela saia, porque suas pernas é muito bonita e todas as pessoas iam ficar olhando, os homens ficar olhando, e as suas pernas, você é só minha, as suas pernas só eu posso olhar. Naquele momento, eu não tinha noção do que é ser feminista, do que é lutar pelos direitos, mas eu dei um basta, né? Na rua mesmo, eu falei, para, e ele, fala baixo, porque não pode, mulher direita não fala alto, aí pronto, né? Eu, como assim? Então, eu resolvi manchar o namoro, e ele ficava perseguindo, e ele chegava a falar com a minha mãe, e aí minha mãe, coitado, um rapaz trabalhador, porque não importava o que ele fizesse, ele tinha que ser um trabalhador, ter um bom salário, né, para ajudar a mãe e cuidar da filha. Só que, para mim, aquilo eu não conseguia aceitar. Então, foi 2 vezes, aquele vai e volta, pode, não pode, e eu comecei a trabalhar para São Paulo, né, porque tinha que trabalhar, uma confecção, e eu conheci uma menina, falou, eu conheço fulano, não sei o quê. E aí, na estação, porque o Brás nem era do jeito que é agora, e um dia ele falou assim, eu estou com os documentos da menina aqui no meu bolso, e ela deixou comigo. Aí, eu, inocente, falei, nossa, né? Falei, tudo bem, dá o documento que eu trago para ela. Não, mas eu, inocente, falei, como ela deixou o documento com ele, né? Que eles... Aí ela, não, mas ele é meu amigo, só que ele ficava na minha cabeça, cada caminho, mas não se tinha conversa assim abertamente. E eu falava para minha mãe, até que um dia eu falei, chega, não vou mais, não quero, né? E só que ele continuava me perseguindo. E quando eu, nas férias, no final de ano, eu viajei para a casa da minha irmã no Rio de Janeiro, e quando eu cheguei lá, ele tinha mandado uma carta que, a partir daquele momento, ele estava morando com a minha mãe maritalmente, porque ele gostava tanto de mim que ele ia morar. Minha mãe era viúva. E aí ele que mandava, tudo tinha que passar por ele. Ele tinha 18 anos na época, né? Eu tinha 15. E quando eu volto para São Paulo, o que aconteceu? Minha casa pegou fogo. Isso é um outro programa. Hoje nós vamos falar de suicídio. É uma outra aula. E o que aconteceu? Minha mãe estava na casa dele e eu fui ficar na casa da minha irmã, porque eu não tinha mais casa. E aí aquela conversinha, né, de Cerca Lourenço, que é o tempo que a gente falava isso, ele falou no casamento de uma amiga da minha irmã que ele queria voltar a ficar comigo.
Porque ele me amava tanto, que ele queria ficar comigo. Eu falei, mas e com a minha mãe? Ele, não, mas é por isso. Eu queria ficar perto de você. Gente, aí não deu. Eu trabalhava, tive que parar de trabalhar, porque psicologicamente eu não tinha como. E a minha encarregada falou assim, mas você chora o dia inteiro, você chora. Eu trabalhava das 6 às 2, fazia hora extra até às 19 horas, porque antigamente era obrigado. Aí ela falou, você precisa se cuidar. E num dia, esses dias, ela falou, não, você vai no médico. Eu trabalhava numa empresa de alimentos, né? E o médico a empresa tinha um médico de plantão, e eu fui, e ele falou, ó, você precisa descobrir o que é importante para você. Aí, quando eu fui responder, eu falei, não, eu estou falando para você, não estou falando o que é importante para as pessoas. E aí ele falou, olha, vamos fazer assim, eu vou tirar você da sua família, vou te colocar num local, você vai ficar um tempo para você se recuperar. E eu fiquei durante um tempo, né? Na época passei no médico, e aí passou na casa da minha irmã, que estava na ambulância, aí, então a família começou a dizer, como assim? Eu estava possuída, porque não é de Deus a pessoa ficar com depressão, a pessoa ficar doente. E aí, entre vai e volta, tinha os períodos que a gente podia passar o fim de semana em casa. E aí eu fiquei, só que a pessoa ficava perseguindo. Aí ele mudou, porque aí ele dizia que eu que estava querendo ficar com ele. Foi uma situação terrível. E aí eu achei que não valia a pena viver. Então, foi a primeira vez que eu tentei contra a minha própria vida, né? Graças a Deus já consegui tratamento, consegui superar essa parte difícil, e eu achei que não era, então consegui passar, né? Fui internada, enfim, e eu continuei um tratamento, né? Um médico, aí passar para outro, aí fiz com psicóloga, aí onde ela mostrou para mim a importância do cuidado, né? O cuidado com o nosso corpo, com a nossa vida, e a importância de eu estar preocupada em ficar bem. Claro que não é uma mágica, é todo um trabalho, é todo um tratamento. E aí ela me apresentou tinha um médico, né, que atendia onde eu fiquei internada, e ele falou, olha, eu estou no início de trabalho, mas eu posso tratar, né, de você na época. E aí a esposa dele tinha se formado sobre psicologia moderna, então eu comecei o tratamento com eles. E aí comecei a perceber primeiro que eu trabalhava. Eu tinha condições, dentro do possível, de me manter financeiramente. Mas eu era tão dependente de tudo, e a briga entre minha mãe e minha irmã, que queriam ficar com o dinheiro que eu recebesse, porque na época, até então, o salário era razoável. Era ajudante, mas era uma empresa boa. Só que aí a psicóloga falou assim, mas você depende deles? Você, né? Eu falei, não. Aí foi conversando, ela falou, então, o que você está esperando para cuidar de você? Aí foi quando eu comecei a fazer terapia, psicoterapia, né? E comecei a me perceber como pessoa. Eu já tinha tentado 3 vezes contra a minha vida, e graças a Deus, né, não chegou a termo, então eu comecei a procurar formas, né? Além do tratamento médico, foi o que o médico falou para mim. Ele falou, você procura muda a forma de enxergar a vida, procura algo para você fazer que te faça se sentir bem, e começa a olhar que não é só você que tem problema, tem outras pessoas. Então, foi onde eu comecei a participar, comecei a fazer um cursinho que antigamente era arte culinária, né? Fui fazendo. Fazer curso de crochê, de tricô. Aí eu saía, conversava com outras pessoas, claro que chorava, síndrome do pânico, ali naquele viaduto do chá, teve vezes de eu ficar parada ali, e sempre, graças a Deus, tinha alguém que socorria, porque eu não conseguia sair do lugar. Porém, um dos médicos falou, olha, a medicina faz uma parte, 50%. Os outros 50% depende de você. E aí foi onde eu falei para ele, bom, mas 50% eu vou fazer, tem um problema. É que às vezes o problema é pequeno, só que psicologicamente, quando você é afetado, porque a violência psicológica ninguém está vendo. Você não tem um olho roxo, você não quebra um braço, mas quebra por dentro. É uma dor na alma, que você não consegue explicar. Porque mesmo chegou um tempo que eu não sabia sorrir. E quando eu fui fazendo o tratamento, e a primeira vez que eu sorri,
eu levei um susto, porque os músculos, né, da face, eu pensei, nossa, mas eu estou rindo. Aí eu fui morar na casa de uma família, e aí eu gosto de cozinhar, né, e fazendo bolo, aquele bolo nega maluca, que até agora, né, agora nem pode falar esse nome do bolo. E eu ganhei o livro Dona Benta, e aí os filhos, né, dessa pessoa vieram me abraçar. Quando eles me abraçaram, foi outro susto, porque eu falei, como assim? Eu estou recebendo carinho. E aí, por isso que o que ele falou? Quanto mais eu falasse, quanto mais eu procurasse sair daquele meio, era onde eu poderia encontrar a cura, né? Eu adotei outra família, foi isso que ele falou. Ele falou, olha, às vezes se um filho, né, a psicóloga, no caso, não tem mãe, ou a criança não tinha, como tem hoje o Conselho Tutelar, ele falou, você pode adotar uma outra mãe, uma outra família, porque pessoas que te fazem feliz. Então, foi o que eu fui aprendendo a fazer. Aqueles que enchiam a minha cabeça, que eu não tinha sossego, que eu estava endemoniada, que aquilo. Então, vinham pessoas que me tratavam bem, que me aceitavam da forma que eu sou, e aí eu fui adotando outra mãe, outros irmãos. Claro que eu precisei cuidar de mim para hoje ter um relacionamento bom com meus irmãos, né? Tenho um casal de filho. É uma coisa que é um aprendizado. Eu não falei que é dia a dia, é hora a hora. É hora de você olhar no espelho, é hora de você se olhar e falar, eu estou aqui hoje. Né? Eu acordei, eu posso não estar bem, porque não é toda hora que você está sorrindo, não é toda hora que você está alegre, mas a importância de perceber e valorizar cada momento, cada segundo de alegria, foi o que me ajudou a chegar até aqui. Aí eu tive a Dominique com 25 anos, depois tive o Felipe com 33, e as minhas motivações, mas o que eu fui aprendendo assim, minha vida não podia depender deles. Eu amo, aí como a psicóloga falou, o filho não é seu, é do mundo. Só que eu queria aprender também a educá-los de uma forma que eu não queria guardar aquela tristeza, aquela coisa toda. Então, tem exercícios, tem todo um trabalho que eu vim fazendo, aprendendo, né, para poder chegar até aqui. E eu estou muito feliz de poder dar esse depoimento. Diga. Então, é muito legal o que você falou. Então, como é que a promotora legal pode ajudar as pessoas, né? Que é esse nosso objetivo aqui. Como é que você, como promotora legal, né, pode dar o primeiro atendimento para uma pessoa, a um tentante, né? A gente não fala mais tentativa de suicídio, fala o tentante. Como é que a gente pode fazer isso? Então, é isso que a gente vai conversar um pouco, pegando toda a sua história, né? Eu não tenho, vamos pegar um exemplo, eu não tenho um psicólogo, como você teve a sorte de ter. Eu não tive uma família, alguém que me abrigasse. Como é que eu vou, numa comunidade, num encontro, eu encontro uma pessoa nesse estado, como é que eu, promotora legal, eu posso agir? Como é que eu posso fazer? Né? Porque eu preciso dar um primeiro... É isso que eu vou falar para vocês. Vou ensinar para vocês aqui, tá bom? Né? Porque então, existem várias nuances, porque às vezes a gente não tem essa oportunidade de ter um psicólogo, um psiquiatra perto. Então, eu preciso entender como é que eu, usando a minha experiência de vida, o que eu passei, eu posso ajudar aquela pessoa a encontrar um novo caminho. Ednilson, traz para a gente também, se for possível, para além da gente conseguir ajudar pessoas que venham buscar essa ajuda, que cheguem até nós para buscar essa ajuda, a gente consegue identificar alguns comportamentos, existem alguns sinais de que a pessoa ela pretende tentar contra a própria vida, ou muitas pessoas falam também da questão da depressão, mas todo mundo acaba falando que é um excesso de tristeza, e eu já ouvi muitas pessoas dizerem que não, que na verdade é a ausência de sentimentos, né, a ausência de vontade de fazer as coisas, né, querer largar tudo. Então, assim, eu consigo identificar em algumas pessoas, eu consigo ter esse olhar mais sensível para identificar nessas pessoas se elas estão precisando de ajuda, porque nem sempre todo mundo consegue chegar até a gente, né? Às vezes você pode ali
no momento de sensibilidade mais próximo, conseguir se oferecer para ouvir, alguma coisa assim. Traz para a gente se tiver. Tá, eu vou colocar de uma forma assim que bem didática, né? Bem clara, assim, para que a gente possa entender. Primeiro, cada ser humano é um ser único, né? Então, nem sempre a depressão, nem sempre o isolamento aparente, aquela pessoa tem um pensamento suicida. A gente vai ver vários casos de pessoas que aparentemente tinham uma vida perfeita, um trabalho perfeito, sucesso profissional, conversa bem, tem toda uma vida que aparentemente para nós é perfeita. Você nunca vai pensar que está cometendo suicídio. Vamos pegar o Robin Williams, por exemplo, grande ator, né, comediante, fantástico, mas um suicídio em potencial. Saía de manhã de casa, cumprimentava as pessoas, era muito gentil, segundo contam, uma pessoa extremamente amigável, né? E, infelizmente, veio cometer esse suicídio. Vamos pegar pouco tempo atrás, agora, pouco tempo, o Whindersson Nunes, né? Comediante, bem-sucedido, famoso, que admite a sua depressão. A gente precisa entender que o suicídio não tem uma cara definida. Eu sempre costumo dizer o seguinte: eu fico muito preocupado com quem sorri demais, com quem é muito feliz. Porque, às vezes, é uma forma de eu mascarar a minha dor, o meu sofrimento. E a gente está percebendo muito isso nesse pós-pandemia. Como se nada tivesse acontecido, como se nada houvesse mexido com a nossa natureza, com o nosso eu interno. As pessoas dançam, cantam, brincam, como se fosse para esquecer a sua dor. Então, o que ela faz? Eu não quero deixar a Patrícia triste, eu não quero deixar a Mildima triste, então eu crio uma imagem, né, uma máscara de alegria, de felicidade. Quando eu estou depressivo, quando eu estou angustiado, é claro que todo mundo vai estar preocupado comigo se eu vou cometer suicídio. Eu não saio de casa, eu não estou conversando, então as pessoas vão estar mais perto, mais atentas comigo. O problema são aquelas que não dão esses sinais aparentes. E muitas vezes estão do nosso lado. A gente sempre olha no óbvio, né? Está triste, está deprimida, está angustiado. Mas o suicídio, porque a gente precisa entender o seguinte: a tentativa de suicídio é uma forma de chamar atenção. É um método de comunicação. Olha, eu estou aqui, me olha, né? Eu preciso de ajuda. Então, a tentativa, a pessoa não quer se matar, ela não quer tirar a própria vida, ela quer chamar atenção para ela, porque ela não consegue comunicar o que ela está sentindo. Mas, quando a pessoa está decidida realmente, olha, eu não quero mais viver, ela começa a ter um tipo de comportamento mascarando todas as suas dores, seu sofrimento, ela vai criando situações e quando você vê, de uma hora para outra, a pessoa se foi. Então, como é que eu vou perceber isso? Quando eu vou ver a Patrícia, não pensando se a Patrícia está deprimida, não pensando se a Patrícia está triste, qualquer outra coisa. Prestando atenção no que a Patrícia fala, no que a Patrícia diz, sem falar. Esse método, esse processo foi criado pelo Carl Rogers e é muito utilizado pelo CVV, né? Que é a não diretividade, é não aconselhar, é ouvir. Porque você fala muitas coisas sem perceber que você falou. Né? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu chego para você e vou contar para você, olha, não, meu trabalho está tudo perfeito, minha família é tudo perfeito, viajei para a Europa, viajei para os Estados Unidos, foi uma coisa maravilhosa, nossa, senti falta dos meus filhos. Mas, sabe, foi legal, cheguei aqui em casa, abracei os meus filhos, não há tanto tempo que eu não vejo eles. E aí eu vou contando essa história, eu vou colocando algumas coisas que fogem do contexto. Eu coloquei duas coisas fora do contexto. Você percebeu que eu coloquei fora do contexto? Viajei para a Europa, para os Estados Unidos, saudade dos meus filhos. Mas vou reencontrar eles novamente. Por que saudade dos seus filhos? Porque faz tempo que eu não os vejo, faz tempo que a gente não conversa. Por que vocês não estão conversando? Eu me separei há alguns meses atrás, e aí
não vejo mais a minha esposa, não vejo mais o meu marido, e a gente começou a se separar, e aí eu fui fazer a viagem para, né, para esquecer um pouco. Esquecer do quê? Da tristeza, de separação, da falta que eles fazem. Olha só, eu estava falando uma coisa da minha viagem, de alegria, mas eu coloquei uma coisinha que um ouvido atento pegou. Em nenhum momento eu te dei um conselho. Eu peguei alguma coisa que você disse e jogo de volta para você. Por que saudade? E eu deixo você falar. Eu não dou minha opinião. Eu não digo para você o que você tem que fazer e como você tem que fazer. Eu pergunto para você, o que você quer fazer? Qual o caminho? Vale a pena? Eu começo a colocar para você questionamentos para você refletir qual o caminho que você quer seguir. E a gente, muitas vezes, a gente fica tão preocupado em querer salvar, né? Vamos pegar assim, imagina uma pessoa dentro de uma piscina, se afogando. E eu quero salvar aquela pessoa. Você que já foi, agora talvez você saiba o que eu vou falar. Você salva uma pessoa que está se afogando, segurando ela pela frente? Não. Você vai se afogar junto. Você vai ter que ir por trás, né? Colocar o braço entre o peito e os braços aqui por baixo e puxá-lo, mas nunca de frente. Então, muitas vezes, eu querendo ajudar, eu provoco a morte dela e a minha. Então, a gente tem que ter muita sensibilidade para deixar o outro falar, o outro dizer, eu quero ajuda. Ele pode não querer naquele momento a ajuda sua, porque ele não confia em você ainda. Aí vai existir um negócio chamado flow, né? O coach tem muito isso. O que é o flow? É quando eu estou tão presente com você, eu começo a te sentir. Eu sinto a tua dor, a tua alegria, os teus sentimentos. E eu só consigo isso quando eu consigo me conectar com você. Aquilo que você falou no início, falta de simpatia, falta de empatia, falta de estar próximo. Então, quando eu não sinto isso, fica difícil ajudar. Muitas vezes eu quero ajudar, mas eu ajudo de uma forma que de vez... Imagina só, eu chego para você e falo, estou pensando em suicídio, eu não estou aguentando mais, eu não estou querendo mais, e você fala para mim, isso é falta de fé. Busca Deus, né? Deus vai te ajudar. Aí você fala, caramba, eu vou na igreja todo santo dia, eu comungo, eu vou no culto, pô, mas será que nem isso eu estou conseguindo fazer direito? Nem ter fé eu tenho? Que espécie de ser humano que eu sou? De vez de você até ajudar, você falou, olha, nem para encontrar Deus você serve. Eu pioro a situação. E a gente tem que entender, olha, há pouco tempo atrás, nos Estados Unidos, antes da pandemia, um pastor americano que ele trabalhava com jovens do mundo todo, tinha palestras motivacionais no YouTube, sabe? Ele era muito famoso, tinha milhões e milhões de seguidores, ele cometeu suicídio, uma família, uma criança com um bebezinho, um casamento aparentemente perfeito, ele cometeu suicídio. Por quê? Porque a pressão para ser sempre bom, para sempre dar certo, para sempre conseguir, chega uma hora que a gente não consegue. Ele tinha fé, ele era um pastor, ele levava o ministério dele muito a sério. Nós vamos ver agora, há pouco tempo atrás, o padre Fábio de Mello contando que a mãe dele, quando era viva, teve que tirar ele embaixo da cama porque ele teve um ataque de pânico. Ele tinha falta de fé, ele tinha falta de Deus? Não. Então, muitas vezes, a vida é linda, a vida é maravilhosa, mas eu não sei como você está enxergando a vida. Eu preciso que você diga para mim, como é que você está enxergando a vida? Quais as dores que você está sentindo? O que está te levando a sentir isso? Mas deixar você falar e não colocar palavras na sua boca. E isso a gente faz antes de ir para o psicólogo. É o amigo que senta do meu lado e que segura a minha mão, né? É a minha mãe ou meu pai que me dá um abraço. É um amigo que me conhece tão bem que chega para mim, olha, você não está legal, vamos conversar? Me diz o que está acontecendo. É essa cadeia, essa teia de pessoas que convivem com a gente no dia a dia e que prestam atenção na gente e conhecem a gente mais profundamente, que podem chegar e me ajudar a sair disso.
Às vezes eu salvo uma pessoa, ou a mim mesmo, quando eu dou, eu recebo um abraço. Mas quando eu permito esse abraço, não quando ele é forçado. Quando alguém segura a minha mão, quando eu permito que ela segure a minha mão, não quando ela segura, né, forçando. Então, tudo tem que vir de uma maneira natural, que é o processo de vida plena. O que é vida plena? Eu viver as minhas emoções, meus sentimentos plenamente e comunicar, né? Não dar conselhos. A coisa que mais prejudica é o conselho. Eu mostro para o outro que nem cuidar da própria vida ele sabe, porque ele tem que procurar um conselho. E às vezes eu não pedi um conselho, eu só queria falar. Olha, eu não estou bem, não acordei legal, eu só queria desabafar. Tem uma figura na psicanálise chamada Ana Roth. O sobrenome dela era Poppenheim, não me lembro agora o primeiro nome. Ela fazia parte de uma família muito rica na Alemanha na época, só que ela tinha problemas de esquizofrenia e alguns problemas de ordem mental. E o professor de Freud cuidava dela, só que chegou uma hora que ele falava tanto que ela gritou: deixa eu falar. E aí esse professor do Freud viu que ele não tinha condições de tratar e passa ela para Freud. Aí o Freud começa esse processo de psicanálise, que é o quê? É saber te ouvir. Por isso, quando a gente vai no psicólogo freudiano, a gente senta ali no divã, a gente fala, e ele não abre a boca. Porque essa mulher, a Ana Roth, ela falou: me deixa falar. Você não está dentro de mim, você não sabe o que eu estou sentindo. Você está falando um monte de coisa, mas não sabe da minha dor. Deixa eu falar. Então, a gente tem que permitir que o outro fale. Sem censura, sem dizer que isso é besteira, que isso é frescura, esse caminho não é esse. Deixa a pessoa colocar para fora. Né? Uma coisa muito interessante que o Ednilson comentou, e era uma experiência que a gente vivia muito quando o curso era presencial, que quase sempre, dependendo do tema, o tema que era abordado ali no curso presencial, quase sempre a gente não conseguia ficar durante a aula inteira dando apoio para o professor, para o palestrante ali, porque sempre, conforme a aula ia passando, as pessoas iam se identificando com algumas questões que estavam passando ali, e aí elas vinham procurar a gente para desabafar, para falar, para pedir ajuda, né? Então, é interessante quando você pensa que você pode encontrar nesses espaços, inclusive, uma escuta qualificada, mas uma escuta segura, né? Uma escuta que você se sinta segura, acolhida ali naquele local, né? Naquele lugar. Então, foi me trazendo essas experiências, assim, porque muitas vezes, durante o ano todo, durante o curso, a gente viveu muito essa experiência, né, de ir passando pelas questões, pelos temas, e a gente ser procurada pelas pessoas, elas iam conseguindo se abrir, estabelecer aquele relacionamento de confiança com você, né? Isso é importante, Isso, né? Patrícia. Então, porque, não sei se eu já posso falar, estou te cortando, é que quando você falou, Ed, sobre procurar um amigo, um parente, no meu caso, o que eu fui aprendendo, né? Quando eu fiz o curso em 2002, me ajudou muito, porque eu já tinha passado dessa fase de falar com um amigo, com um parente, e o que pode acontecer muitas vezes é que aquela pessoa pode até te ouvir, mas ela usa aquele assunto que você falou para sair falando, e acaba virando uma fofoca, né? Ou acaba virando um bullying, ou acaba dizendo, foi como eu ouvi, que isso não era coisa de Deus, que eu estava endemoniada. Quando eu procurei, no caso, fala da psicóloga, claro que hoje está tudo mais fácil. Hoje vai no posto de saúde, você conversa com o clínico, né? Inclusive tem o CRAS, o CREAS. E por que o curso de promotora legal cresceu tanto? Porque o que a Patrícia falou, a gente estava conversando antes de gravar, porque dentro do curso de PLP, existe um momento, né? Quando eu fiz, nós tínhamos que falar no microfone, fazia uma fila, se inscrevia para falar, e aí você podia falar do que você estava sentindo.
E, geralmente, no curso tem psicóloga, advogada, tem aquela que ela pode até não ter uma formação acadêmica, mas ela tem uma escuta qualificada. E eu sempre é falado, o que fala ali naquele ambiente não é para levar para fora. Então, a pessoa se sente segura. E ela não precisa pagar, porque o curso de PLP é gratuito, né? Então, ela vai se sentir mais segura, ela fala com um dos professores, um dos palestrantes, com aquelas coordenadoras, o pessoal que está atendendo ali, foi o que me ajudou a sair dessa situação, porque eram pessoas que sabiam o que eu estava passando, porque cada um passa. Né? O que eu aprendi é o seguinte, não é que ninguém tem problema, que nem você falou, está arrumado, né? Que nem as pessoas olhavam para mim, nossa, mas você é bonita, mas você... Só que eles não sabiam a dor. Você sabe que nesse tempo todo, uma pessoa falou para mim, nossa, eu olho para você, eu vejo que seus olhos estão sofridos. E outra pessoa falou assim, os seus olhos mudam. Quando você está muito abatida, seus olhos ficam menor. Então, eu fui procurar, como eu fui orientada, a não depender do psicólogo, mas a procurar que o psicólogo mostrasse o que eu podia me melhorar. Porém, hoje tem psicólogos que entendem essa questão dos 5 tipos de violência, e era tudo mais difícil. Agora, quando eu comecei a participar, que eu vi na televisão, claro que não era fácil, eu saí daqui de Poá 7 horas da manhã para chegar lá no centro de São Paulo para participar do curso, que era da 1 às 13. Muitas vezes não tinha dinheiro para comer, aí tinha o lanche comunitário. Então, eu percebi que eu podia falar. Era um ambiente que tudo que eu falasse ali não saía. E aí o que eu fui aprender é isso, que um psicólogo ele não jamais pode usar o termo, nem que o juiz dê ordem. O que você falar para ele fica ali. Então, eu sinceramente, fui psicólogo gratuito. A importância de procurar uma escuta ou esse atendimento por telefone que tem é essa, porque amigo, família, ele nem sempre está qualificado, porque ele vai julgar. Ele vai achar, mas você é muito fraco. Não, tem que superar. Pode até dar apoio, mas não é qualificado. Então, hoje, graças a Deus, tem posto, tem as unidades básicas de saúde, tem roda de conversa, existem os coletivos, né, principalmente de mulheres, agora tem de homens também. Então, a importância, não que o coletivo vai resolver os problemas, porque não resolve, só que você tem a chance de falar. Aí sim tem uma escuta. Tem uma escuta qualificada que vai poder, é o que você falou, não vai julgar, vai dar chance de falar, de repente a pessoa acabou de falar, pronto, mas ela vai voltar numa outra aula, alguém vai ligar para saber como ela está. Então, é isso. Para mim, no meu caso, e de pessoas que eu conheço, foi essa a importância de procurar uma ajuda qualificada. Claro que nem todos têm condição financeira de pagar um psicólogo, mas o que eu acabo percebendo é que nem todo psicólogo está preparado para tratar com uma pessoa que tem suicídio. Porque eu já ouvi de alguns falar assim, nossa, mas como que você se sente com tanto problema? Eu tive, né, no meio, e era uma análise. Ela jamais podia ter falado isso comigo. Só que depois eu procurei e falei com ela, que isso não era uma forma dela chegar para falar comigo, porque se fosse escolher não ter problema, eu escolheria não ter. Mas eu aprendi também assim, se eu não concordo da forma que eu estou sendo tratada, eu posso sair e procurar outro. Eu não preciso passar eternamente. Deixa eu colocar um negócio, deixa eu colocar uma coisa para você. Primeiro, o objetivo é entender o seguinte, é dar um primeiro auxílio, ajudar a pessoa a princípio. Todos nós, em algum momento, independente, a gente muitas vezes vai procurar um psicólogo e não vai se afinizar com ele. A gente vai procurar vários até que encontre algum que você se afinize. Né? O que eu quero colocar aqui é o seguinte, eu não quero fazer julgamento da família ou de quem está perto. Eu estou falando no geral. A pessoa que tem essa predisposição de ajudar, de querer ajudar, ele tem o princípio do sigilo interno e ele não vai usar isso de maneira negativa. Aí cabe também entender o seguinte, eu não vou falar com qualquer pessoa. Eu não vou levar os meus problemas para qualquer pessoa. Né? O que eu estou querendo colocar, por exemplo, o CVV, por exemplo, existe desde 1961. Por que ele existe desde 1961? E aí a gente vai entrar no Setembro Amarelo. Porque aqui em São Paulo, em 1961, o índice de suicídio já era enorme.
muito grande. E alguns jovens dali da Rua Aurora, eles se reuniram junto com a orientação de algumas pessoas e trouxeram um princípio que existe, não foi criado aqui no Brasil. Foi criado na Inglaterra, o Chá de Vara, em 1930 e pouco, que é o Befriends Internacional. Né? O que é o Befriends Internacional? É a reunião de todos os grupos da sociedade civil no mundo todo preocupados em diminuir o índice de suicídio, diminuir a dor do outro. Evidentemente que a gente não vive num mundo, vamos dizer assim, num mundo de lindo, maravilhoso, sem problemas. Mas é a sociedade civil, é essas pessoas que estão aí próximas da gente, muita gente que quer ajudar, como as PLPs, como várias pessoas aí que querem se preparar, é um preparo. Para você ser um voluntário, por exemplo, do CVV, é um trabalho longo, é demorado, né? São horas e horas de estudo até você um dia chegar ali na frente de um telefone para ouvir. Não é um trabalho que vou hoje, não. É preparado. E você tem todo mês, você tem reunião de grupos, e vem psicólogos, e vem terapeutas, e vem pessoas de várias áreas, trazem temas, existem as RGVs. É um trabalho continuado de aperfeiçoamento para ajudar o outro. Né? A gente, quando você liga, por exemplo, usa o 188, e é tão importante, aí a gente vai entrar no Setembro Amarelo, que foi graças a esse trabalho em grupo da sociedade civil, o Centro de Valorização da Vida, junto com associações e federações de psicólogos no Brasil, em 2004, se eu não me engano, eles criaram o Setembro Amarelo, baseado num fato que aconteceu nos Estados Unidos, em 94, onde um jovem de 18 anos, que ajudava todo mundo, era muito prestativo, alegre, feliz, um dia, reformou seu Mustang 68, todo amarelinho, e bateu o carro, cometeu suicídio com o carro dele. Aí os seus amigos, no velório, no enterro dele, no velório dele, fizeram o santinho, que a gente chama aqui, né, com a cor do carro, cor amarela. Por isso que o Setembro Amarelo tem essa cor. É de pessoas que entendem que mesmo que os outros não valorizem o teu sentimento, a tua emoção, que muitas vezes vão te magoar, que muitas vezes vão te debochar, que muitas vezes vão te fazer mal, sim, porque isso faz parte da vida. Infelizmente faz parte da vida. Mas existem muitas pessoas boas que não vão usar o teu sentimento, os seus problemas, para te ridicularizar, para te menosprezar. Né? Você imagina só, você de madrugada, você liga para um local e tem uma pessoa que você nunca viu, não sabe o teu nome, não vai te perguntar quem você é e vai deixar você falar. Não é para você largar o psicólogo, não é para você largar o psiquiatra, a sua medicação. É para aquele momento onde você não tem alguém próximo, um profissional próximo, para te ajudar, para te acolher, tem alguém, né, uma outra pessoa que vai estar ali para te ouvir, sem te questionar, sem te julgar, sem perguntar onde você mora, qual a sua orientação sexual, qual o seu gênero, qualquer outra coisa. Ele vai apenas te ouvir. Ele não vai tentar nem... Se você falar para um voluntário que eu vou me matar, ele não vai tentar te dissuadir você de você criar a sua própria vida. Porque ele vai te respeitar até mesmo nessa situação. Ele vai deixar para você tomar conta da sua vida. O que ele vai fazer? É tentar te ajudar a você direcionar essa confusão de emoções e sentimentos que estão dentro de você. O objetivo do Setembro Amarelo, o objetivo disso tudo, desse trabalho, como existem os alcoólicos anônimos. Existe o NA, né? Só por hoje. Né? As pessoas que sofrem dessa dor emocional, ela precisa estar conversando com pessoas que entendem a sua dor, que compreendem a sua dor. Então, eu não preciso dar certo. Quando eu coloquei assim, eu espero, né, que a gente, como pai ou como mãe, a gente possa criar filhos e filhas com uma visão humana da vida, com respeito. Pode participar, Milton. Eu só colocando para a gente entender isso, porque senão a gente vai sair do projeto, do objetivo do que é o Setembro Amarelo,
e colocar de uma outra forma que a gente vai acabar não compreendendo muito o porquê isso tudo está acontecendo, do porquê isso tudo pode nos ajudar. Pode falar, Nani. É que são 8h18, 20h18, e eu tenho uma reunião às 20h30. Eu sempre questionei essa questão, por que o Setembro Amarelo, né? Porque o suicídio, que nem eu falo no caso da minha experiência, né? Mas tem pessoas que eu conheço, quando eu estava internada, havia pessoas que realmente tentaram, e é o que você falou, por mais que às vezes você tenta dissuadir aquela pessoa, se ela tiver que fazer, ela vai acabar fazendo. Infelizmente, aqui no município de Poá tem acontecido, especialmente a maioria mulheres, né, que tem acontecido. Então, é um trabalho de dia a dia, de formiguinha, né? É bom, fico feliz de ter sido convidada, né, pela Patrícia, pessoal do Centro Teresa Benguela, feliz de conversar com você, essa oportunidade de poder falar. Realmente é o que eu falei, é o que você falou, é como Alcoólicos Anônimos, Neuróticos Anônimos, é um dia de cada vez, né? Procurar pessoas, porque às vezes a gente fica bravo e fala assim, mas minha irmã não me entendeu, minha mãe não me entendeu. Não, às vezes tem alguém ali do seu lado que você pode, foi o que eu falei, eu adotei outra mãe, outras irmãs, até eu conseguir passar o período mais difícil, e também chegar para minhas irmãs e falar, olha, naquele momento eu te pedi ajuda, você falou isso. Aí eu falei assim, por que você não falou na hora? Eu falei, porque eu não queria brigar. Eu queria que você me entendesse. Só que nem a depressão, eu fui conversar com a médica, com a psiquiatra, e ela explicou que depressão é um problema físico, são os neurônios que eles separam, né? Porque eles teriam que estar conectados, e aí porque eles, né, teriam que estar assim, então aí onde se toma remédio para que aconteça o equilíbrio químico no cérebro, né? Então, não é ausência de tristeza, é um problema físico, precisa ser tratado. Depressão, além do remédio, eu tinha que fazer a psicoterapia. Além da psicoterapia, eu fazia yoga. Aí, agora, na pandemia, né, não é fácil. Teve um dia que eu falei para minha filha, eu estou me sentindo uma inútil. Aí foi onde ela falou, mãe, olha o tanto de live que você fez, olha as suas amigas, olha os PLP. E aí, porque é algo que você tem que estar tratando. É você tomar o remedinho, no caso, são aquelas pílulas de que, olha quantos amigos eu tenho. Eu continuo fazendo tratamento psicólogo, agora especializada, porque eu descobri que tem uma doença rara, que a questão emocional afeta o nosso corpo. O fato de a tentativa do suicídio, ela não é só aquele ato de fazer alguma coisa extrema, é você afetar seu próprio corpo. Eu estou tratando de problemas na garganta, de dificuldade de engolir, tive 2 AVC, tive infarto, e ela fala o quê? Mas o que você não quer engolir? O que está difícil de engolir? Então, eu acho que assim, o Setembro Amarelo acho super importante, e começar aquele trabalhinho ali, que nem se faz agora, campanha política, vai lá na frente da estação, na frente das escolas. Então, acho que esse trabalho precisa sair para a rua. Não só com uma faixa como Outubro Rosa, aí sai distribuindo balão cor-de-rosa. É o dia a dia, sabe? É um panfleto, de repente alguém para, você está me distribuindo. Então, tem que sair nas escolas, na estação, né? Agora, graças a Deus, eu percebi, tem algumas estações que tem um centro de apoio à mulher que sofre violência, há necessidade de ter ali uma bandeirinha, uma flâmula, alguma coisa escrito, olha, aqui tem apoio do Setembro Amarelo, estamos participando. Porque alguém pode chegar lá e falar, olha, eu não estou sofrendo violência. Ela acha que ela não está sofrendo violência, ou o homem, precisa ter um espaço para o homem também, né? Porque o homem carrega uma carga emocional, ele tem que ser forte, ele tem que se manter, ele tem que cuidar. Então, eu acho que tem que sair, é importante todo esse debate. E a sugestão, né, uma sugestão, claro, é sair, assim como tem feito as manifestações que o Centro Teresa faz em Itaquá, já participei, espero participar de outras, é isso, é campanha ali, né, para eleger a melhor forma de se ouvir. O que você falou, que a Patrícia, que é a escuta qualificada. Eu peço desculpa que já, né, tem que sair para entrar, porque eu estou voluntária num grupo que apoia mulheres
que estão candidatas e sofrem violência política. E aí, da minha casa, eu posso conversar com elas. Tem mulheres do Mato Grosso, do Nordeste, e a gente está programando para se encontrar. E aí você vai ouvindo histórias, né? Você vai trocando, não é só ouvir, nós vamos trocando histórias. E você, olha, por incrível que pareça, eu sou a única mulher negra maior de 50, né? E elas mulheres não negras, e elas ficaram felizes quando eu me ofereci. Elas falaram: Miriam, você é a primeira mulher negra que está vindo participar com a gente, né? Gostaram de saber que eu sou PLP. E aí elas falavam isso. Elas, mulheres brancas, estão muito bravas, porque elas querem que nós nos coloquemos. Então, por isso, como foi votado, as reuniões eram às quarta-feiras, aí foi votado para quinta, né? Que é hoje, e eu me prontifiquei. Então, eu já estou saindo aqui agradecendo e me preparando para entrar na próxima reunião. Mas sempre que precisar, contem comigo. Obrigada, boa noite. Bora, Edmilson. Bora aí. Pode dar continuidade aí. Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem aqui, mas não esquece de colocar os canais de atendimento. Então, vamos lá. Bora. Então, mas o que a Mídia colocou é bem interessante. Tem muita gente que realmente, nessa questão familiar, que ela perde a confiança nas pessoas. E o trabalho nosso é resgatar a confiança no ser humano. Os seres humanos nós não somos maus de essência. Às vezes somos educados de uma maneira não muito legal, mas a gente pode corrigir isso. Então, quais os canais que a gente pode utilizar? 188, né? Que você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, que você vai cair num posto de atendimento do Centro de Valorização da Vida, que, como eu disse, foi o primeiro do Brasil, é o mais importante do Brasil. Desde 1961, batalhando, eu tive a alegria de ter participado desse trabalho, de ter conhecido os fundadores, de conhecer a história, e realmente a história é maravilhosa. É uma história que vale a pena, de gente como a gente, né? Eles não esperaram alguém fazer, eles foram lá e fizeram. E é isso que a gente precisa entender. A gente não tem que esperar os outros, a gente tem que ir lá e fazer. Procurar o CAPS da sua cidade, agora está inaugurando o CAPS. Procurar um ambulatório de saúde mental, né? Agora, uma coisa que a Milma falou que é muito interessante, e é justamente essa proposta da OMS, é de criar práticas, e a OMS ela incentiva que a sociedade civil faça isso. Porque ela entende, ela compreende que se a gente for esperar os governos fazerem, não vai acontecer, né? Que é criar atividades, a criar trabalhos para que a gente possa auxiliar as pessoas. Não vamos ter, a gente teve casos agora há pouco de uma escola, acho que não me engano, em Brasília, que as crianças tiveram uma crise de depressão, que, né? A gente não tem psicólogo para todo mundo, a gente não tem essa quantidade de profissionais para todo mundo. Então tem que partir da gente, né? Como eu já faço nas escolas, como eu faço na ETEC, na FATEC, que eu já fiz, estou fazendo com vocês, eu faço isso porque é meu trabalho como cidadão de fazer isso. Então eu vou procurar os órgãos públicos, ETEC, desculpa, os CAPs, os ambulatórios, os centros o CRAS, que é importante, que vai te encaminhar para unidades que tenham esse serviço de psicólogo, trabalhos públicos que possuem. Eu vou procurar o CREA, se aquela situação já está envolvendo a família, né? E uma coisa que ela colocou com relação à depressão, a depressão ela é física, mas também ela é genética, né? E muitas vezes a gente chega na depressão pelo nosso excesso de trabalho, nosso excesso de preocupação, por um monte de coisa. A pessoa que vai tentar o suicídio já passou por isso, já passou por depressão, por pânico, síndrome de burnout, por falta de amor próprio, por um monte de coisa, né? E uma das coisas que a gente vive, muitas vezes, é a desconfiança no outro. E a gente precisa resgatar
a confiança nos outros. Olhar que nem toda aquela banana daquela barraca está podre. Né? Tem muita gente, e aquela banana que está meio amassadinha lá, vira um doce de banana muito bom. Eu posso pegar essa pessoa que errou comigo, que falhou comigo, que me criou numa situação, colocou numa situação que aparentemente é ruim, e perdoá-la, e me perdoar, e mostrar para ela que ela pode ser melhor também. Tirar do coração da gente a vingança, o ódio. E tem muita gente que comete suicídio para se vingar da família, para se vingar das pessoas. Eu estou sofrendo, vou fazer você sofrer também. Você vai ter a culpa da minha morte. Infelizmente, isso acontece também. E muitas vezes o suicídio é uma tentativa mal sucedida. Eu só queria chamar a tua atenção. Existem vários casos de pessoas que cometem, que pulam de prédio e tudo, e que na hora que estão pulando pedem, pelo amor de Deus, ajuda. Elas não queriam se matar. Né? E eu só queria arrematar isso aqui, que tem que ocasionou muito problema na divulgação de fala do suicídio, foi um livro do Goethe, né? Lá do século XIX, que são os sofrimentos do jovem Werder. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam. É um jovem que vai contando, lá no século XIX, 1800 e pouquinho, as suas dores, o seu sofrimento em virtude da perda da mulher amada. E ele começa a contar isso e ele coloca o planejamento dele como ele ia cometer o suicídio que vem a cometer. E aí as pessoas começaram a achar, a mídia, que falar sobre prevenção de suicídio, falar de suicídio, eu incentivava o suicídio. E a gente ficou anos e anos sem falar disso daí. Até que há pouco tempo atrás, depois do Heath Ledger, que fez o Coringa cometer suicídio, outros, uma atriz americana, que agora não fugiu o nome, infelizmente, ela recebeu o Oscar, e no Oscar ela falou que o filho dela tinha cometido suicídio. E aí que a gente começa a entender que, para valorizar a vida, eu preciso falar das dores e dos sofrimentos. Eu só valorizo alguma coisa quando eu começo a entender que, mesmo com toda a dor, com toda a perda, com todo mundo dizendo contra, eu posso encontrar ali naquela luz, naquele buraco, né? naquela escuridão, a luz para sair dali. E, às vezes, essa luz é o amor de alguém que, às vezes, não me conhece, não sabe quem eu sou, mas que estende a mão para mim. E eu tenho que ter coragem de enfrentar até mesmo a minha falta de esperança no outro, para salvar a minha vida. Né? É o que a gente está fazendo aqui. Você, com PLP, quando você vê a tua vida, e a gente viu naquele último encontro lá, né, que a gente teve lá, que algumas falando sobre essa questão das suas dores, sofrimento. Quantos falaram de suicídio ali? Quantos pensaram em suicídio ali dentro? E estão juntas, né? Estão juntas com vocês, com a gente ali. E onde é que elas vão encontrar um ouvido que respeite a sua dor, a sua privacidade, o seu sigilo? É dentro com vocês, é com as PLPs. Olha só o tamanho da importância que é esse trabalho. Ele está muito além, mas muito além do que tudo que é feito hoje. Ele está muito além, ele tem um caminho de mudança de sociedade muito grande, porque ele trabalha com pessoas que sofreram, que tiveram dor e que hoje trabalham para amenizar a dor da outra e dos seus filhos e trazer a luz ao mundo. Esse é o trabalho da PLP. Isso é o contexto do Setembro Amarelo. Né? É um alerta. O amarelo, o que é? Aquele alerta. Atenção, tem alguém sofrendo do teu lado. Presta atenção nele. Aprender a não julgar. Aprender a não culpar. Aprender a respeitar. Aprender a ouvir. Aprender a ser humano. A entender a dor do outro e a sua própria. Gente, é isso que é valorizar a vida. Quando eu faço isso, igual ela falou, aqui em Itaquá, quantas pessoas já faleceram de suicídio, essa cidade aqui, ninguém fala. Patrícia, para conseguir informação sobre estatística, é muito difícil. Você vai encontrar muito morte a esclarecer. Né? Às vezes a própria família pede para não colocar, até mesmo que antigamente, quando alguém cometia suicídio, não podia nem ser enterrado num cemitério comum. Nem no cemitério religioso, você era colocado para fora.
Então, muitas vezes, a família esquece disso. E como esse jovem lá dos Estados Unidos que usou o carro dele para cometer suicídio, quantas pessoas cometem suicídio no trânsito, no dia a dia, e a gente não sabe o que é suicídio. Então, são coisas que a gente precisa conversar muito. A gente precisa falar sobre isso, né? Você estava falando agora, eu estava pensando, inclusive, nas seguradoras, né? Que não cobrem suicídio, né? Exato. Seguro de vida, Exato. né? Mas não se para pensar que essa pessoa, em algum momento, ela está doente, ela está passando por esse processo, ela precisava ter sido ajudada de alguma outra maneira, mas como que você olha para essa pessoa, né? Se até uma seguradora, por exemplo, se você tirar sua própria vida, não importa de que maneira seja, não cobre, né? E você tocou num assunto que eu acho muito importante, assim, para a gente, que é essa importância de você ajudar o outro. O quanto Sim. isso traz vida para a gente, né? O quanto isso traz vida para a gente. A gente acha que a gente está fazendo muito pelo outro, quando, na verdade, a gente está fazendo muito por nós mesmos. É como Exato. eu me sinto, né? Então, eu fico pensando nisso e o quanto umas vão ajudando as outras, né? A gente vai entrando numa turma e vai saindo na outra, e uma vai aliviando a dor da outra, e vai passando as experiências, e cada vez vem chegando mais. Mas o mais importante disso tudo, Ednilson, eu vou ver se a gente consegue realmente, durante o mês, falar mais vezes sobre isso, trazer mais experiências, trazer mais dados, né? Eu li um dado hoje que a cada 45 minutos uma pessoa comete o suicídio. A cada 45 minutos. Segundos. 40 segundos no mundo. Não é minutos, não. Gente, você não... Às vezes eu evito pensar em dados, porque quando eu começo a pensar em dados, a gente olha o todo, né? Então, a gente começa a pensar em dados de tudo, e a gente vê o sofrimento que a humanidade está. A humanidade está doente. A gente fica pensando nisso. Mas, enfim, já está acabando. É 40 segundos. É 40 segundos, viu? Olha, gente, como é grave. 45... E os dados eu também tentei levantar. Eu também não consegui. Também não consegui. Vamos ver se a gente consegue pensar em trazer alguns outros dados. Eu vou trazer um pouco de dados no início da aula. A gente tem dados, vamos dizer assim, no geral do mundo, né? Sim. Sim. Mas especificamente nosso aqui, o que a gente sabe é que durante a pandemia, no Brasil, houve um aumento de cerca de 40% no número de suicídios, no primeiro ano da pandemia. No primeiro ano. Meu Deus. Enfim. Você quer encerrar com mais alguma coisa, Ednilson? É uma coisa bem simples. Quando a gente está falando de suicídio, falando essas coisas, a gente não está falando de morte, a gente está falando de vida. A gente precisa tirar a ideia de que quando a gente vai falar desse assunto, eu estou falando de morte. Eu estou falando de valorização de vida. Valorizar a nossa vida, esse presente que nós recebemos. Não tenha vergonha. Mas vai falar para o outro, vai me colocar de maneira constrangedora. Não. A pessoa que leva uma informação tão séria da sua vida para outra, ele é uma pessoa que está precisando mais de ajuda do que você. Tenha compaixão dessa pessoa, não ódio. Compaixão. Porque uma pessoa que não valoriza, que não respeita a dor do outro, ele mesmo não se valoriza como ser humano. Compaixão e perdão. Para com o outro e para com a gente. A gente se castiga demais também, né? A gente exige muito, né, da gente, né? Essa perfeição, né? Essa capa, né, que a gente tenta colocar todo dia, né? E não ajuda em nada. Não. Não ajuda. Ednilson, obrigada. Quero agradecer, assim, de você ser um parceiraço nosso, assim, de você estar sempre ali andando lado a lado, ajudando a trazer, a iluminar um pouco, né, os nossos pensamentos, a trazer luz aí para momentos que às vezes a gente está meio perdido, né? Uma dorzinha aqui, outra ali, você traz esse acalento para o nosso coração, a esperança na humanidade. Eu acredito sempre. Eu não tenho essa dúvida.
É por isso que a gente né? está aqui ainda, né? Porque a gente acredita, né? Exato. Né? O dia que eu perder essa minha fé na humanidade, não existe mais razão para viver, para existir, né? É E eu verdade. gosto muito da vida. Eu falo isso não é Obrigada. pouco tempo, né? Falar isso é bom para a gente. Tá? Obrigada, Obrigado. viu? Depois vou editar direitinho e depois eu mando para você. Tá Tá bom? bom. Falou. Até Obrigada. Fica com mais. Deus. Até. Tchau. Falou. Voltamos, meninas. Encontrei aqui essa camiseta amarela. É atenção. Os dados são alarmantes. A cada 45 minutos acontece um suicídio. E como nós já falamos no primeiro momento, o Brasil está em 8º lugar. O CVV, Centro de Valorização da Vida, tem um trabalho maravilhoso de escutar qualquer que seja o seu problema. Então fica um alerta também para os suicidas, para as pessoas que estão entristecidas por tanto mais tempo, entristecida por um tempo maior. Liguem também para o CVV. Vamos ver o número do CVV para a gente ligar. E um dado alarmante é que entre 15 e 29 anos são a faixa de idade que mais tem suicídio. Gratidão, Denilson, por esse compartilhar generoso. Gratidão pelo seu trabalho maravilhoso na rede, aqui em Itaquaquecetuba, nos equipamentos, chamando a nossa atenção. Quando estivemos com a Luísa Brunet no nosso encontro, ele também falou do jovem, do suicida. Um suicídio lento, às vezes, aos poucos, né? Com flagelo, machucados, né? Então é isso, vamos ficar alertas, vamos ficar atentas. Vamos observar os dados, minhas queridas. É a cada 45 minutos alguém se vai, né? Alguém desiste. Então vamos, segurar na mão e vamos em frente. Um beijo, minhas queridas.